A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que iguala condutas de grupos criminosos organizados ao terrorismo. Essa proposta altera as penas para os atos a partir de mudanças na lei antiterrorismo, a lei antidrogas, a lei das organizações criminosas e o Código Penal. A proposta de Stevenson Valentim e relatada por Jorge Cajuru estabelece a punição de 12 a 30 anos de prisão para atos praticados em nome ou em favor de organizações criminosas. A legislação atual estabelece pena de no máximo 8 anos. Isso acontece e esse debate ganhou força principalmente depois daqueles ataques que ocorreram em presídios do Rio Grande do Norte. Quero entender de vocês de que forma que vocês veem, então, uma lei que coloca esse time que tipifica esses crimes como terrorismo. Segré. Se eu não estou enganado, a lei antiterrorista foi parcialmente vetada pela Dilma Rousseff, em que tirou grande parte dos delitos, por exemplo, vandalismo, deterioração e incêndio, em função daquela questão que era o MST na época, que vandalizava muitas coisas. Os Black Blocs, quando pediam a destituição do Temer depois, a Dilma foi claramente anterior. Então, não sei se essa lei já foi corrigida, porque se ainda mantiver o veto da época, mesmo que seja equacionada uma lei com a outra, não teria uma aplicação específica. Desconheço, mas... Se fosse aprovado o texto que a Dilma vetou, a turma do 8 de janeiro estaria em situação ainda pior. E aí foi uma crítica que a Dilma, enfim, recebeu, exatamente porque ela, de fato, vetou um trecho da lei, que foi o texto esse redigido depois dos atos aí de 2013, onde aconteceram várias manifestações violentas, e... na época, a intenção era exatamente de se prevenir algum tipo de manifestação violenta também por conta da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Então, alguém lá redigiu, não me lembro honestamente quem foi o autor do texto, mas era um texto com punições mais duras, exatamente para coibir possíveis atentados durante a Copa do Mundo e também os Jogos Olímpicos. E a Dilma vetou isso. Se a Dilma tivesse aprovado, de fato, esse texto vigente já seria aplicado ao pessoal do 8 de janeiro. Eu quero trazer mais duas informações. A motivação política também entra como tipificação de crime, neste caso agora, e atentados ou ameaças a servidores públicos também fazem parte da lei, são tipificados como terrorismo. E aí, essa discussão também ganhou força por causa daquela ameaça que sofreu o senador e ex-juiz Sérgio Moro, segundo as informações, por conta de uma operação que foi planejada pelo PCC, facção que atua em presídios da capital, do estado de São Paulo e também fora daqui. Gani. Então, a gente tem essa ideia no Brasil de que vamos fazer mais leis para resolver um problema. Existem já leis bastante duras, só que infelizmente elas não são aplicadas. Então, eu não sei se criar uma lei colocando esses grupos criminosos em atos terroristas vai resolver o problema, porque o grande problema deste país é a não aplicação das leis já vigentes, né? É toda essa impunidade que a gente vive no país. Por exemplo, um chefão do tráfico de drogas, com muito dinheiro, conseguiu levar o seu caso na instância máxima da justiça e teve o seu helicóptero devolvido e foi solto. Então, é esse tipo de coisa. Eu não sei se isso... Eu acho que tem que ter todo o rigor da lei, punir atos criminosos, punir atos de vandalismo, mas o que precisa é mais agilidade na justiça e a lei ser aplicada. O Brasil, e aí tem uma ideia que seria melhor do que esse projeto, por exemplo... né? Como era antes, como sempre foi no Brasil, a possibilidade de prisão após a segunda instância, né? E não esperar todo o trânsito em julgado. Num giro rápido, Segré, você acha que essa lei não vai mudar muita coisa? Não, sim, concordo com o Alan, não vou me esticar. Piperno? Sim, também acho que já tem legislação suficiente aí para muita coisa.